Olá, gente, tudo bem? Bom dia para você. Bom dia. Mais uma vez, estou tendo que me beneficiar desse recurso da tecnologia de gravar o vídeo antes, são 15 para as 8, 7h45, e colocar às 9h30 para a gente participar ao vivo juntos, né? Eu acredito nessa questão da constância. Toda segunda, quarta e sexta, às 9h30, temos esse encontro. Então, para não furar, estamos nós aqui. Eu espero que você consiga ver na hora ou então depois acesse no YouTube e talvez até no IGTV. Vou ver como é que eu faço para deixar isso lá. De qualquer forma, nós estamos seguindo no nosso estudo da carta de Tiago. E eu queria ler com vocês agora o capítulo 2 até o verso 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, vai lá, Tiago, capítulo 2, verso 13. Tem um texto que parece tratar de um assunto muito específico, talvez nem tenha tanto a ver com a sua realidade de vida, mas na verdade o que Tiago está fazendo aqui é pegando um assunto específico para apresentar um princípio, para olhar a vida, um princípio bem mais abrangente, ok? Então eu vou ler a partir do capítulo 2, verso 1, diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Verso 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso coração se coloca quieto e atento aos teus ensinos e à tua voz nessa manhã. Fala conosco, meu Pai, cuida das nossas vidas e ensina a darmos passos de acordo com o teu querer dentro dos teus caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, parece que Tiago está tratando de um assunto muito específico, uma rixa que havia entre os ricos e os pobres de Jerusalém e entre os ricos e os pobres das comunidades cristãs espalhadas pela diáspora. É isso que ele fala lá no capítulo 1, verso 1, quando ele diz que o destinatário dessa carta são aqueles que estão na diáspora, judeus que se converteram, que se espalharam pelo mundo. É isso que significa diáspora. E em todos os lugares existia e existe esse conflito de julgar pessoas com parcialidade, fazendo discriminação. E ele começa aqui colocando um jogo de palavras, fazendo um contraste. Repare só, no verso 2 ele diz assim, tem um homem com anel de ouro e roupas finas, e tem outro homem pobre com roupas velhas e sujas. Então esse contraste do anel de ouro e das roupas velhas, simbolizando o rico e o pobre, tem a ver com a aparência, né? O rico aparenta a sua riqueza na sua joalheria. O pobre aparenta a sua pobreza nas suas roupas velhas e no mau cheiro delas.
O que o Tiago está colocando aqui, queridos, é que essa realidade entre pobres e ricos sempre existiu, sempre vai existir. Só que ele inicia no verso 1, fazendo uma ressalva muito importante, e é isso que eu queria que você começasse a prestar atenção para o nosso estudo de hoje. Ele diz assim no verso 1, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhes digo isso. Aí ele começa, não faço acepção de pessoas e tal. Olha a introdução que ele propõe, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. É como se o Tiago chegasse para nós hoje e dissesse o seguinte, olha, eu quero trazer um ensino para vocês, mas eu não estou falando para qualquer pessoa. Eu não estou falando para gente que se porta com valores do mundo, para gente que tem ainda uma mentalidade muito ligada na aparência da joalheria do rico ou no incômodo do mau cheiro da roupa suja do pobre. Eu não estou falando para essas pessoas que se deslumbram com o anel de ouro na mão do rico e que se enojam com a roupa suja do pobre. Ele diz, eu estou falando para vocês que são crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já prepara a sua audiência, quem está lendo ou ouvindo a leitura dessa carta, já está recebendo da seguinte maneira, olha, o que eu vou escrever é para gente cuja mente e o coração foi transformado. Gente que tem um novo jeito de pensar, é o que ele fala aqui, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala essa questão da diferença, né, de pessoas, acepção de pessoas. Ele diz, não fale, está aqui um lugar para você, está aqui um lugar para você, você que é pobre, senta ali no chão onde eu ponho meus pés. Aí ele vai trazendo esse ensino e lá no final do verso 4 ele diz assim, ó, cuidado para não estarem fazendo discriminação segundo o juízo de critérios errados. Literalmente ele diz assim, ó, não estarão vocês fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? E aqui é onde chega aquela parte que eu te disse. Parece que o Tiago está falando de algo muito específico, que pode nem ser muito a sua realidade. Você pode ser uma pessoa que não tem problema em fazer discriminação entre ricos e pobres. Graças a Deus, a gente conhece muita gente, eu diria que talvez a grande maioria da nossa comunidade de fé são pessoas que têm um bom coração para conviver com ricos e com pobres. Perceber o rico na sua miséria existencial, percebendo o pobre na sua riqueza em diversas outras áreas de sua vida, ao mesmo tempo que atendendo ao pobre em suas necessidades materiais e contando com o rico na sua generosidade material na hora da partilha. Então, graças a Deus, nós temos essa compreensão. Só que o que eu lhe falei no início é que, apesar de parecer que o assunto aqui é específico para gente que não conseguia distinguir isso e fazia acepção de pessoas, na verdade, o Tiago está propondo um princípio muito mais abrangente aqui. Quando ele chega aqui no verso 4 e diz assim, cuidado para não fazerem julgamentos com critérios errados. Esse é o problema. O problema de olhar para o anel de ouro na mão do rico e para a roupa suja e fedida do pobre e aí tecer um juízo, dizendo esse senta no canto bom e esse vai ali para o canto do chão, isso é você julgar com critérios errados. E aí sim a gente extrapola essa questão do rico e do pobre, porque fazer juízo com critérios errados é uma especialidade da gente. Deixa eu te dar um exemplo. A gente invariavelmente faz juízo a respeito do que é sucesso e do que é fracasso à luz de critérios errados. Nós falamos isso muito recentemente no nosso papo sobre casamento, eu e a Cíntia, na última segunda-feira à noite, e a gente olha, por exemplo, para a noção de sucesso e a gente julga e avalia que o sujeito foi um sucesso a partir de critérios que não são necessariamente os mais certos. São critérios muito materialistas, critérios frutos de uma sociedade de consumo. Então é o seguinte, o sujeito tem condição material de consumir e de vivenciar experiências e ele teve uma ascendência profissional, pronto, sucesso. Ok, é uma parte de sucesso, mas você já está cansado e cansada de saber que o sucesso não se define apenas pela ascensão profissional e evidência material na vida da pessoa. Existe gente que nem tem tanto dinheiro ou que nem ascendeu tanto profissionalmente, mas que experimenta o shalom de Deus na sua família. Filhos equilibrados, casamento frutífero, equilibrado, preenchedor, sabe, aquele tipo de vida feliz,
isso é sucesso. Mas se a gente ficar apenas com critérios mundanos e materialistas, nós estamos avaliando, tecendo juízos a partir de critérios errados. Então a gente faz isso para definir o que é sucesso, para definir o que é fracasso. Ah, o sujeito empreendeu um projeto e não deu certo, fracassou. Quem disse que fracassou? A gente não crê que Deus está no comando da história? A gente não ora pedindo a Deus que guie os nossos passos? Quem sabe então uma porta profissional na nossa vida que deu errado e que a gente passou um tempão chamando de fracasso, não foi na verdade um agir de Deus nos dando um livramento e dizendo, rapaz, espera aí, não é esse o caminho que eu quero para você. Do ponto de vista de reino de Deus, não foi um fracasso, foi um sucesso. Foi o amor de Deus sucedendo as nossas teimosias, dizendo o seguinte, é porque eu te amo que eu vou fechar essa porta. E a gente achando que era fracasso. Então, o princípio que o Tiago está colocando aqui, só nos 4 primeiros versos, parece ficar restrito à questão do pobre e do rico. Mas, na verdade, ele está falando sobre essa nossa insistência teimosa de exercer julgamentos com critérios errados. Aí você pode se perguntar, ok, mas Mário, quais são os critérios certos então? A partir de que critérios eu tenho que julgar, né? Você já entendeu que não é julgar aí no sentido de maldizer a pessoa e tal, mas é fazer análises, é perceber o mundo. A partir de que critérios eu vou perceber o mundo ao meu redor e vou tecer juízos mais precisos? Aí, gente, me permitam aqui a ilustração, mas aí é o seguinte, ó. Aí é isso aqui, ó. É Bíblia na cabeça. Porque se não tiver a Bíblia na cabeça, sabe o que é que vai estar na cabeça, lá no coração? Estarão os muitos valores que a nossa cultura materialista, com noção de sucesso equivocada, extremamente voltada para o consumo, individualista e egocêntrica, essa cultura da qual fazemos parte, ela vai introjetar padrões de pensamento que vai fazer da gente exercer juízos de maneira equivocada, com princípios ou critérios errados. Quando a gente coloca a Bíblia na cabeça e no coração, aí a gente vai começar a filtrar essas percepções mundanas e vai começar a criar critérios corretos. Amém, gente? Deixa eu seguir então, só tirar essa mensagenzinha aqui. Vamos seguir agora no verso adiante, no verso de número 5. Ok. O verso de número 5 diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé? Olha agora o Tiago falando, quando os critérios são outros, não é mais o critério do que é que o mundo diz, o rico é aquele que tem anel de ouro e o pobre é aquele que tem roupa suja. O critério agora é aquilo que Deus faz, o critério é o operar de Deus no mundo, e dentro deste agir de Deus no mundo, o verso 5 começa: este Deus escolheu uns que são pobres aos olhos do mundo, julgados como pobres a partir dos critérios mundanos, estes Deus escolheu para serem ricos. Então, o Tiago está mostrando aqui como que a partir da percepção do reino de Deus, os nossos critérios de juízo, eles podem ser invertidos. O que a gente achava que era pobre, na verdade é rico. O que a gente achava que foi um fracasso, uma porta profissional talvez que se fechou, na verdade foi um grande livramento e um avanço na nossa caminhada pessoal e profissional. O que a gente achava que foi uma desgraceira tremenda, foi um grande livramento de Deus e uma prova do seu amor, mas a gente só entendeu isso um ano depois, percebe? Critérios errados fazem a gente ter juízos errados a respeito do mundo. Eu oro para que nesse começo do nosso estudo aqui, Deus ajuste os critérios a partir dos quais você tece juízos a respeito das diversas situações da sua vida. E para que você tenha critérios corretos, você precisa ler a palavra, colocá-la em seu coração e na sua mente, deixar que ela molde o seu jeito de pensar. Amém, queridos? Eu vou seguir então agora e vou dar um pulo lá para o verso de número 10, porque aqui eu já começo a embalar esse estudo de hoje para a gente terminar e então orar. Diz assim o verso 10: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Puxa vida, que parece pesado isso, né? E é mesmo. O sujeito está tentando ali acertar, ele escorrega em um ponto, a palavra de Deus diz, quebrou tudo.
Parece muito duro, mas isso é extremamente importante para a gente. Deus não tem nenhuma expectativa errada a respeito de nós, de que sejamos sempre acertadores do alvo, de que a gente nunca vai errar e que nunca vai quebrar nada. O que ele pede da gente é que a gente mantenha os nossos olhos fixos em Jesus Cristo e caminhe seguindo com a intenção do coração voltada para ser como aquele homem é. É a intenção do nosso coração, porque a realidade das nossas atitudes, muitas vezes, se não todas, destoam daquilo que é a intenção do coração. Então Deus não está tão focado na atitude última das nossas ações, porque Ele sabe que a probabilidade da gente escorregar e fazer errado é muito grande. O que Ele quer ver é a intenção do nosso coração. Então, nesse sentido, Ele está falando o seguinte, Ele pega esse exemplo da questão da acepção de pessoas, de diferença de ricos e pobres, Ele fala que isso só está acontecendo porque nós estamos fazendo um juízo a partir de critérios errados. Aí Ele diz, fazer esse tipo de acepção de pessoas é uma forma de quebrar a lei. E quando você quebra a lei nesse ponto, você está quebrando em todo o restante. E aí eu me lembro do exemplo do jovem rico. Para quem está um pouco mais familiarizado com o Evangelho, vai lembrar que o jovem rico era aquele menino, possivelmente um jovem mesmo, de idade, que tinha tudo, mas que lá no fundo sentia que não tinha nada. Tanto é que, tendo ele tudo aos olhos do mundo materialista, ele se joga aos pés de Jesus e diz, mestre, o que preciso fazer para ser salvo? Em outras palavras, Senhor, o que é que está me faltando? Eu pareço ter tudo, mas sinto como se não tivesse nada. O que é que está faltando? E aí quando Jesus pergunta para ele, como é que você está seguindo aí os mandamentos? Aí ele diz o seguinte, estou top, desde a minha adolescência, desde a minha juventude, da minha infância que eu os cumpro. Aí Jesus diz assim, então ok, falta apenas uma coisa. Uma coisa, hein? Lembra? Olha o que Tiago está dizendo aqui, ó. Quem quebra uma, acaba quebrando tudo. Jesus chega para ele e diz, beleza, tá fazendo tudo então? Mas falta uma ainda. Falta uma. Vende tudo que tem, dá aos pobres, depois volta e me segue. Ele não está criando um princípio que todo mundo tem que vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem para dizer o seguinte, olha, é verdade, você está até tentando fazer tudo de forma a caminhar olhando para o padrão que Deus estabeleceu para você. É fato. Mas falta uma coisa para você. O primeiro mandamento, que é não ter outro Deus a não ser o Senhor sobre sua vida, você o está quebrando. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia, o seu Deus primeiro não é o Deus todo-poderoso dos céus e da terra, é o dinheiro, são as suas posses. Por isso que Jesus chega e diz o seguinte, resolve esse primeiro problema, resolve essa forma inicial como você está quebrando a lei e acaba quebrando todo o restante. Depois que você resolver esse primeiro problema, você volta e me segue. Você volta e a gente caminha junto para você continuar nessa boa intenção de se parecer comigo. É como se Jesus estivesse falando, olha, você está tentando fazer o que agrada a Deus, só que você já está quebrando o primeiro mandamento, e como eu conheço o teu coração, resolve isso, se livra disso. Entrega aos pobres o que você tem, pode ter certeza que não vai lhe faltar nada, pode ter certeza que toda a expectativa de plenitude que você colocava nas suas riquezas, essa plenitude vai te alcançar ainda mais no momento em que você destronar esta divindade chamada riqueza na sua vida. Esse é um caso específico do jovem, mas que ilustra bem isso aqui que nós estamos lendo na carta de Tiago. Quem quebra, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, é culpado de quebrar esta mesma lei inteiramente. Aplicando para as nossas vidas, queridos, não tenho dúvidas de que, verso 1, repito, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, imagino que a grande maioria das pessoas que estão assistindo e participando dessa live são crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos gostariam de ser, pelo menos gostariam de ter um compromisso mais fiel. Estamos juntos nesse desejo, nessa intenção de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, este ensino prático é o seguinte, vamos atentar naquelas áreas, cada um sabe qual é. Cada um sabe qual é. No caso do jovem rico, era o seu apego às suas posses. No meu caso, nem é, até porque não tenho muitas posses. Mas cada um sabe qual é a sua área. Vamos atentar para qual é aquela nossa área em que,
podemos ter facilidade de seguir a vontade de Deus em muitas outras, mas não ali. Porque Tiago está sendo preciso e dizendo, olha, se você não conseguir ajeitar essa área aqui, peça forças ao Espírito Santo de Deus. Peça que ele te ajude a destronar esta divindade que vem reinando no seu coração. E por mais que você tente ou intencione ser como Jesus foi em diversas outras áreas, se nessa área que você sabe qual é, não estiver havendo um tratar de Deus mesmo para que você possa diariamente dizer, venci mais um dia, vamos para frente, é capaz de você não experimentar esta plenitude de Deus, porque quem quebra um primeiro mandamento quebra todos os outros. Quem transgride parte desta lei, transgride a lei inteiramente. Ore a Deus, peça a Ele clareza, discernimento para você saber quais são essas áreas ou a área que você talvez pode estar deixando a desejar e dizer, Senhor, pode até ser que eu não consiga todo dia, toda hora, mas eu quero tentar. Eu quero me parecer mais contigo. Quero te agradecer porque em muitas outras áreas tenho conseguido ajeitar minha vida pela força e presença do Teu Espírito Santo em mim, mas ainda tem isso aqui. Queridos, para a gente concluir, a carta de Tiago, ela fala aqui no capítulo 2 sobre um assunto específico que naquela comunidade, eu esqueci de te dizer isso, em Jerusalém, a estratificação social era muito evidente. Muitos que eram aliançados com o Império Romano, especialmente a classe dos sacerdotes, dos saduceus, eram ricos, as casas eram bonitas. A gente vê isso na história da Jerusalém antiga. E a grande maioria do povo, debaixo de fortes impostos, tanto do templo quanto de Roma, eram pobres. E esse é um problema específico da comunidade de Jerusalém. Então Tiago está tratando aqui um princípio, sim, para a gente aprender a não fazer acepção de pessoas, mas era uma teologia de tarefa, própria daquele momento, daquela circunstância, daquele contexto. Porém, o mais importante para nós hoje foi termos visto o princípio geral por trás deste endereçamento de um assunto específico. O Tiago está tratando desse assunto específico, mas a partir de um princípio muito mais abrangente. Então, quando ele diz que a gente não pode julgar com critérios errados, ele nos chama a atenção para refazermos os critérios a partir dos quais a gente está avaliando e analisando o mundo ao nosso redor. E que bom que esses critérios estejam sendo formados pelos valores e verdades da palavra de Deus e não pelos valores e verdades da cultura egoísta, consumista e materialista que se impõe sobre nós. E depois ele diz essa drástica conclusão de que a gente tem que querer seguir o caminho de Deus de todo o nosso coração e perceber qual é aquela uma área em que a gente não está conseguindo seguir e pedir ajuda a Deus para sermos vitoriosos naquilo, encher o coração de tudo que pode nos preencher para que a gente vença sobre vícios, compulsões, maus hábitos, qualquer coisa que, se nesta uma coisinha estivermos deslizando, a gente acaba perdendo a bênção por completo. É chegar e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Como crente em Jesus Cristo, eu estou tentando seguir, mas tem aquela área que para mim é difícil, me ajuda, visita a minha vida, o meu dia a dia, enche a minha mente e o meu coração com a Tua palavra. Que assim seja, que o Senhor nos dê esse discernimento, que a gente não viva, por outro lado, paranoico em ficar dizendo qual é a área, que é isso, que é aquilo. Leveza, vamos olhar para frente e dizer, Senhor, hoje é um novo dia, suas misericórdias se renovaram sobre mim e eu quero continuar caminhando no centro da tua vontade. Deus, se em alguma área o Senhor achar que eu estou escorregando, balança uma bandeira vermelha e acende a luzinha vermelha para que eu atente para aquilo, para que eu corrija, para que amanhã seja um dia novo e para que amanhã meu coração se empenhe ainda mais em fazer a tua vontade, em ser como o Senhor é. Amém, queridos? Grande desafio para nós, né? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Deus, obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra, obrigado por esses dois desafios, Senhor. Que nossas mentes e corações estejam sendo cheias dos critérios corretos a partir dos quais a gente julga o mundo ao nosso redor, a gente avalia a vida que estamos vivendo.
Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja luz para o nosso caminho, ó Deus, lâmpada para cada passo que a gente der, para que não haja tropeço, para que não haja engano. Eu oro para que o Senhor desperte uma paixão, uma fome e sede nova na vida de quem está aqui comigo hoje, assistindo e participando desse estudo, uma paixão nova pela tua palavra. Fome e sede, como se ela fosse e é um pão, um alimento do qual a gente se nutre e sobrevive neste mundo tão caótico. Deus, e eu também te peço, Senhor, para que nesse estudo de hoje, Deus, a gente aprenda de fato que cada areazinha pequena das nossas vidas importam aos teus olhos. O Senhor não quer que nos percamos por causa de algo pequeno, por causa de algo que vai paulatinamente nos desviando do teu querer e do teu caminho. Senhor, abre os nossos olhos, ajuda-nos a vencer, ó Deus, pequenos deslizes, dá-nos forças, Senhor, para que possamos desejar com o nosso coração a cada dia caminhar dentro dos teus caminhos. Que isso não seja uma neurose, mas que isso seja, ao invés, um prazer de quem te ama e porque te ama, quer fazer a tua vontade e seguir nos teus passos. Tudo isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Oramos também, como temos feito todos os dias, por questões de saúde, Pai. Oro pela minha saúde da minha casa aqui, oro pela saúde, ó Deus, de pessoas que estão assistindo aqui agora, participando conosco e clamando por vidas, talvez por si mesmas ou por pessoas que estão enfermas. Nós pedimos a bênção da cura do Senhor. Quero pedir pela minha mãe em especial, que o Senhor cuide do dia dela hoje. Em nome de Jesus, traz restauração à sua saúde. Nós te pedimos, Senhor, crendo que Tu és o médico dos médicos e que nada acontece fora do alcance do Teu olhar, que tem sempre o melhor para nós. Oramos assim com confiança e com fé. No nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, sexta-feira, se assim quiser o Senhor.